Com o deputado Afonso Ram, do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu gostaria, nesse momento, de pedir também a divulgação nos meios de comunicação, inclusive a Voz do Brasil, da íntegra da nossa manifestação. A minha manifestação se refere ao dia de ontem, que foi consagrado como Dia Internacional em defesa da violência contra os nossos idosos. Isto no âmbito mundial, e o Brasil se insere nesta questão de estabelecermos uma política pública ou políticas públicas para garantirmos uma condição de reconhecimento aos nossos idosos, pessoas acima de 65 anos. Hoje, no nosso país, são mais de 20 milhões de idosos. Nós temos aproximadamente 11% da população brasileira. Mas a projeção até 2050, nós vamos ter aproximadamente 30% da população. E a violência contra os idosos, ela ocorre na maioria das vezes no interior das residências. Muitas vezes a própria família. E por isso nós precisamos a conscientização. Nós precisamos a orientação, em especial aos jovens, a toda a família, para reconhecer aqueles que fizeram da sua trajetória de vida o exemplo e muitas vezes até hoje a sustentação econômico-financeira das famílias. Por incrível que pareça, existe a violência física contra os idosos. E inclusive no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ontem foram levantados alguns dados e surpreende, porque somente esse ano já foram registrados 82 casos de violência física em relação ao idoso, somente na capital Porto Alegre, do meu estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um número de registros na polícia da ordem de 27 mil denúncias no ano passado, e destas, mais de 20 mil dessas denúncias são principalmente em relação ao aspecto psicológico das pessoas, dos idosos. Isso é inconcebível em qualquer parte do mundo, e deve ser inconcebível aqui no nosso país, em qualquer residência, em qualquer unidade da federação. Por isso que nós entendemos que, dentro do possível, nós precisamos estabelecer políticas, inclusive com secretarias especiais para os idosos. É custo? Não, é investimento, porque aqueles que acumularam conhecimento têm as condições, na condição, no seu melhor momento de intelectualidade, com vivência, com idade avançada, mas com conhecimento, de transferir esse conhecimento exatamente aos nossos jovens. Por isso que o país precisa estabelecer políticas. Há um incentivo nesse sentido, há um incentivo em relação aos centros dos idosos, mas poucos municípios colocam essa política pública à disposição das pessoas, em especial dos idosos. Por isso, gostaria de agradecer a oportunidade de poder fazer esse debate, um debate que ontem o país fez um dia de reflexão, serve para que nós possamos contabilizar os dados, quantificar, mas principalmente estabelecer justiça. Justiça com os idosos, justiça com aqueles que cada vez precisam alongar a sua vida com qualidade de vida e trazer os ensinamentos, mais do que isso, eles que construíram o crescimento recente e passado desse país. Então, nós conclamamos a todos uma política efetiva em defesa para que não tenhamos a violência contra os idosos. Muito obrigado, senhor presidente.